senhoras e senhores, eu sou Enoque. Vamos lá para a resolução das questões. Primeira questão. Qual das proposições a seguir é uma tautologia? O que é uma tautologia? Quando todos os valores são considerados verdadeiros. Então, eu vou resolver aqui, você pode pausar a qualquer momento. Eu tenho aqui a proposição P, que vai precisar da negação da proposição P e vai precisar da negação da proposição Q. Analisando cada alternativa, A, B, C, D, E, eu terei os seguintes valores. Então, usando as regras dos conectivos, para saber se é tautologia, será quando tudo for verdade. Todas as combinações possíveis serão as seguintes: verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, falso, falso. Beleza? Eu quero a negação da primeira proposição, negação de P. Como é que eu nego P? Eu vou trocar todos os valores. Na primeira coluna vai ficar falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Nego Q, a segunda coluna, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Existe uma hierarquia para ver quem resolve primeiro. Devemos resolver primeiro o conectivo não, depois o conectivo i, ou então, ou, se então, e depois o se, somente se. Isso existe uma hierarquia para resolver. Então, qual é? Quando tiver isso, dificilmente começa pela primeira. Ele quer que você se canse, geralmente será uma das últimas, preste atenção. Se é que eu tenho P ou Q, só é verdadeiro quando pelo menos uma for verdadeira. Então, aqui vai ficar verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. O conectivo é o se, então, é a condicional. Aqui eu terei, repete a coluna Q. Coluna Q é a segunda. Vai ficar aqui, ó, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Agora, depois disso, aplico a questãozinha cansativa, mas possível. Só é falso, vera, fiche. Quando o primeiro for verdadeiro, o segundo for falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Isso não é tautologia, porque não é tudo verdade. Então, isso é uma contingência. Para a segunda, eu quero P ou não P. São essas duas colunas, P ou não P. Só é verdadeiro quando as duas forem verdadeiras, vai ficar verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Aqui, ó, tudo verdadeiro. Novamente, o conectivo se, então, que é uma condicional. Então, aqui eu terei que, pega a coluna Q todinha, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso, alternado. Só é falso, vera, ficha. Aqui, ó, se eu sei que aqui é falso, isso não é uma tautologia, beleza? Só é falso, vera, ficha. Cuidado com esse conectivo. Terceiro, I. O que é que diz o I? A conjunção. Só é verdadeiro quando as duas forem verdadeiras. Então, eu tenho P e não Q. P e não Q. Só é verdadeiro quando as duas forem verdadeiras. Então, vai ficar falso, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, falso, falso. Eu disse, quando tiver isso, dificilmente será a primeira. Precisa usar as regras dos conectivos. Agora eu quero não P ou Q. O único conectivo que a ordem importa é o se então. Os demais não importa a ordem. Eu quero não P, tá aqui, ó, não P, então Q. Só é verdadeiro quando pelo menos uma for verdadeira. Então aqui vai acontecer o seguinte. Nesses dois vai ficar aqui, ó, verdadeiro. Nesses dois aqui, ó, não P ou Q. Nesses dois aqui vai ficar falso. Aqui vai ficar verdadeiro e aqui verdadeiro. Então, eu já presenciei aqui o vera fiche. Vera fiche é a única falsa. O restante é tudo verdadeiro. A questão pede uma tautologia. O melhor caminho é esse, para você não ficar decorando um monte de coisa. Agora, em P e não Q. Aqui, ó, essa mesma coluna. Então, só vou repetir, ó, esses valores aqui são os mesmos daqui. Então, para facilitar a minha vida, eu vou pegar falso, verdadeiro, falso, falso. O conectivo é o se, então, a setinha. Teremos aqui o seguinte. Segundo, P ou Q. Observe que só é verdadeiro, as duas primeiras colunas, só é verdadeiro quando pelo menos uma for verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Então vai ficar só é falso, vera fiche. Então aqui vai ficar verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Tenho aqui uma tautologia na letra D.
a outra não precisa nem fazer. Se ligou aí? Tautologia é quando toda análise da tabela verdade for tudo verdadeiro. Foi o que aconteceu aqui na letra D. Eu sou Enoque. Valeu!